começar com uma pergunta que eu tenho ouvido muito, assim, Paulo, falando com professores que vêm até os Fab Labs. Como é que a gente começa isso dentro da nossa escola? Muitas vezes eles têm muita vontade, mas não têm o dinheiro suficiente para comprar o maquinário. Dá para começar de uma maneira mais low-tech? Dá para começar na sala de aula? Como é que o professor ajuda nesse processo de iniciar alguma coisa dentro da sua escola? Acho que é uma ótima pergunta, Heloísa. Isso é uma coisa muito comum, né, que as pessoas querem saber como começar, mas às vezes não tem dinheiro para comprar as máquinas, não tem. Eu costumo dizer que a principal coisa num Fab Lab, claro, tem algumas coisas mínimas que você tem que ter, mas são realmente as pessoas que estão rodando o laboratório, porque não adianta você ter todas as máquinas e ninguém saber usar. Aquilo vai virar, como eu falei, uma sala empoeirada lá que ninguém vai... Então, eu acho que um jeito bom de começar esse tipo de trabalho são com kits que hoje são muito baratos, né? Tem kits que vocês podem ver lá no espaço Maker, tipo Arduino, Littlebits e vários outros. Esses têm alguns mais caros, outros mais baratos, mas tem kits que são de código aberto, quer dizer, você pode fabricar, eles muitas vezes são fabricados no Brasil por pequenas empresas, você pode comprar, eles são relativamente baratos, custam às vezes o mesmo preço que um livro. E com esses kits, que são mais ou menos kits de robótica, mas a gente chama de kits de computação física, né? Porque robótica tem uma conotação meio de construir robô e não é só isso que dá para fazer com esses kits. Dá para você fazer muita coisa por muito pouco, com um investimento muito pequeno. E eu costumo recomendar que você comece, então, desse jeito, e daí você chama o diretor da escola, ou chama os pais e mostra o que você conseguiu fazer com aquilo, e daí fala, ok, a gente quer comprar agora uma cortadora laser, por exemplo, que custa mais caro e tal. Mas se você for por estágios, mostrando os resultados e conseguindo os recursos a partir do que as pessoas veem dos seus resultados, eu acho que é um bom jeito de começar com pouco recurso, né? Uma outra coisa só sobre isso é que as pessoas falam, mas dá para fazer maker só com, sei lá, tesoura e papel e tudo mais? Eu falo, dá para fazer, mas é mais ou menos como você falar, dá para aprender música com um pedaço de madeira e uma parede, né? Quer dizer, tudo bem, devagar você vai, mas o ponto todo dessas tecnologias maker é de você acelerar o processo de criação, né? E acelerando o processo de criação, você consegue fazer ele caber no tempo da escola. Então, aquilo que demorava 20 horas para a criança construir, por exemplo, uma máquina, um robô, vai demorar 2 horas. E isso cabe dentro do currículo da escola. Então, eu costumo falar que essas máquinas, elas não são só coisas assim, que eu quero ter, porque elas aceleram esse processo e fazem... E daí você consegue encaixar dentro da escola e as crianças conseguem criar produtos que são sofisticados, que as pessoas ficam impressionadas e tudo mais. Então, claro que dá para começar com coisas muito, muito low-tech, mas você tem que ter em mente que você não pode só ficar no low-tech, porque o grande benefício que você vai ter é quando essas novas tecnologias vão começar a potencializar a criatividade das crianças e fazer com que elas criem coisas que seriam impossíveis com materiais analógicos, né, de tesoura e martelo e tudo mais. Legal. Acho que até ia te perguntar isso mesmo, as vantagens e desvantagens do low-tech e do high-tech, você até já respondeu. Eu vou encaixar só com mais uma pergunta minha, já começo com a de vocês, que tem muito a ver com o que você mostrou aqui. Eu acho que, trabalhando dentro desses espaços makers, o que a gente vê é que o começo é bastante difícil, porque mesmo a equipe não tem domínio total do espaço, das máquinas, eles também estão aprendendo de alguma maneira, né? E as pessoas que chegam ainda chegam muito, quero ver a impressora 3D, quero ver como é que isso funciona. No início, não sei, ao meu ver, nos Fab Labs que eu colaborei, eu acho que a gente não conseguia dar esse passo para projetos mais complexos logo de cara, né? Então, qual uma dica, qual é esse passo assim, da gente passar da construção de coisas muito simples, muito rápidas e diretas, para realmente essa construção de projetos mais longos, mais complexos e que tem uma metodologia por trás, né? Não, acho que é uma ótima pergunta também. Tem um negócio que eu chamo de a síndrome do chaveiro, né? Que é todo mundo vai no Fab Lab, vai na impressora 3D e cria um chaveiro em meia hora
e daí vem uma nova turma no dia seguinte, que todo mundo cria um chaveiro também, e aquilo vira só uma fábrica de chaveiros, né? Que é o objeto mais simples que você pode criar, e você nunca dá o próximo passo, que é criar coisas mais complexas, com sensores, com atuadores, com mecanismos mais interessantes e tal. E eu acho que isso é importante, claro, você ter formas rápidas de começar, de fazer um objeto simples, tudo mais, que as pessoas possam fazer em meia hora, mas você tem que ter também em mente que você tem que ter projetos mais complexos acontecendo, e esses projetos não dá para fazer em meia hora. Então, essas coisas mais simples você pode fazer no começo, mas você tem que estruturar o tempo no laboratório para ter blocos grandes de tempo e ter projetos que se estendem por várias semanas e ter gente que tenha a capacitação técnica e pedagógica para orientar esses projetos, né? E então, uma fórmula que a gente usa muitas vezes é que a gente treina os professores da escola para que eles saibam o suficiente para saber o que é possível fazer, mas a gente não quer treinar um professor de história ou um professor de matemática para virar um engenheiro em 40 horas de treinamento, né? Ninguém vai dominar todas as máquinas em 40 horas. Então, a gente fala, a principal coisa que a escola tem que ter é um gerente do laboratório, que é uma pessoa que entende das máquinas, que entende da parte técnica, que tem uma sensibilidade para a educação, para poder conversar com os professores, mas quando o professor vai no laboratório, ele não tem que fazer aquilo sozinho, ele sempre faz em parceria com o gerente do laboratório. Então o professor fala, eu tenho um projeto de história que eu quero fazer. Daí ele vai, se reúne com o gerente do laboratório e, durante algumas semanas, projeta uma unidade curricular sobre aquilo, e daí eles executam juntos. Então acho que isso é um ponto, parece uma coisa simples, mas que é o que eu acho a fórmula mágica de você fazer funcionar. Se você deixar o professor sozinho no laboratório, ele não vai conseguir fazer, porque ele precisa de 6 meses de treinamento para aprender e você nunca vai conseguir dar 6 meses. Então, essa parceria entre o gerente do laboratório e o professor, eu acho que é a chave, mas as escolas têm que investir tempo nessa parceria. Então, a gente sempre diz para as escolas que elas têm que pagar horas de preparação de currículo para essas duas pessoas, fora do horário de aula, prepararem as unidades para depois implementarem no laboratório, né? Não é que você chega na segunda-feira e começa a improvisar, né? Tem que ter um tempo de preparação curricular, tal, e isso a escola tem que pagar essas horas, né, para os professores. Bem bacana esse ponto, já que a gente fala tanto de colaboração no Universo Maker, já é uma maneira simples de começar a colaborar e trocar conhecimentos, né? Bom, então vou abrir aqui para as perguntas das pessoas. A Simone pergunta, como podemos efetivamente implementar esses labs na escola pública? Uma pergunta bem prática. Já existe algum movimento no Brasil? Tem algum caminho? Já existe alguma coisa? Como posso levar para o meu município? Ela está super afim. Eu acho que não existe um jeito que a gente trabalha nos Estados Unidos e em outros países é de trabalhar com uma escola particular numa espécie de contrato assim, Robin Hood. Então, a gente aceita trabalhar com vocês, mas vocês têm que se comprometer a fazer um laboratório numa escola pública no prazo de 3 anos, né? Então, a escola particular ela é mais fácil começar porque ela tem mais estrutura, tudo mais. Então, a gente usa a escola particular como uma espécie de uma base de lançamento para as escolas públicas da região, né? É claro que isso precisa de um trabalho de convencimento, porque muitas vezes a escola particular não quer ter todo esse trabalho e tal, mas normalmente as pessoas entendem a importância disso. Então, usando escolas que já têm mais estrutura, como polos de treinamento, como uma base de lançamento, eu acho que é um bom jeito de começar. Então, identificar uma escola na sua cidade que talvez tenha mais recursos, que possa começar e fazer a escola se comprometer a, por exemplo, nos treinamentos, na formação de professor, trazer os professores da escola pública para já participarem das formações. Então, quando você conseguir fazer o laboratório na escola pública, já vão ter alguns professores que já vão estar treinados, já vão saber o que fazer lá, tudo mais. Nos Estados Unidos e em outros países, tem muitas fundações e governos que que financiam esses laboratórios competitivamente. Então, por exemplo, tem
R$ 1 milhão, por exemplo, para um município criar formas alternativas de ensino de matemática e ciências. E daí as escolas escrevem uma proposta, mandam para o governo ou para a fundação, recebem dinheiro e implementam um laboratório na escola pública ou enfim, qualquer tipo de escola. Então esse é um outro caminho, é buscar financiamento de instituições ou governos que tenham a disponibilidade de estimular essas iniciativas mais inovadoras, né? E eu acho que a outra forma que é complementar a isso tudo é você trabalhar com a própria comunidade. Então, como eu falei, tem esses kits que são relativamente baratos, que você pode comprar no Brasil, que são muitas vezes fabricados no Brasil, e você pode trazer, por exemplo, os pais dos alunos, que vamos dizer que um pai é mecânico de automóveis, outro pai trabalha com marcenaria, enfim, a mãe trabalha com qualquer uma dessas outras coisas. Trazer essas pessoas para a escola para fazer oficinas também com os alunos, e muitas vezes você vai não só aproximar a comunidade da escola, mas essas pessoas vão ser facilitadores de oficinas e tudo mais no longo prazo. E você pode começar desse jeito, quer dizer, com a participação da comunidade, com kits baratos, e à medida que isso vai crescendo, você tenta convencer mais gente, ou a prefeitura, ou outras instituições da cidade a apoiar mais essa iniciativa, né? Eu acho que é difícil a gente esperar que coisas tão inovadoras assim venham dos governos num primeiro momento, porque é mais complicado fazer isso acontecer. Então, muitas vezes, quem quer começar, quem é pioneiro nisso, vai ter que ser mais criativo nos jeitos de fazer isso acontecer no começo, mas eu tenho certeza que, uma vez que isso comece a ganhar fôlego e tudo mais, governos, prefeituras e tudo mais vão começar a apoiar isso de uma forma mais institucionalizada, como acontece em outros países também, né? Muita gente vem também perguntando como posso implementar isso dentro da minha escola. Muitas vezes eu pergunto, por que você não se une a outras escolas e faz um laboratório para que várias possam utilizar? É um jeito de dividir as contas, de fazer a coisa ser possível também, né? E muitos professores perguntam isso, como que começa? Eu falo, prototipa qualquer coisa, né? Que é fácil você mostrar alguma coisa, é mais fácil você convencer alguém mostrando. Agora, planos, falando sobre algo muito abstrato, pode ser mais difícil, né, realmente. Eu concordo. Eu acho que, felizmente, hoje tem jeitos muito fáceis de começar a fazer esse tipo de atividade. E então você pode começar simples e mostrar resultado, e normalmente é uma coisa tão diferente e tão surpreendente, até para os pais dos alunos, né, que muitas vezes você consegue apoios inesperados. Eu queria até aproveitar e falar, porque tem uma professora aqui, que é a Jane, que está ali na plateia, que trabalhou num projeto comigo e com outros professores da USP também, há mais de 10 anos, num projeto na cidade de São Paulo, que chamou A Cidade que a Gente Quer, né? E nesse projeto a gente trouxe placas de robótica de baixo custo e deu a tarefa para os alunos de criarem soluções para a cidade de São Paulo. E era uma coisa que a gente fez com muito baixo custo, quer dizer, naquela época nem existia Fab Labs no formato que existe hoje. E vocês podem olhar na internet, vocês vão achar fotos e projetos, tal, e tem um paper que eu escrevi também, que eu posso mandar para vocês depois, mas com muito pouco recurso, e tudo isso foi em escola pública da Prefeitura de São Paulo. A gente conseguiu assim, resultados incríveis, que a gente conseguiu documentar em alguns papers que vocês podem achar na internet, mas isso mostra, só estou falando disso porque mostra que é totalmente possível você começar e você conseguir resultados expressivos, mesmo com poucos recursos. O que precisa mesmo é uma quantidade enorme de energia do professor para ele vencer todas as resistências na escola. É um trabalho duro, porque dá trabalho fazer isso com as crianças, né? Não é uma coisa que você faz em meia hora por semana, mas como vocês vão ler lá nos papers, se vocês conseguirem, é um trabalho que emocionou a gente de uma forma incrível, assim, porque a gente via crianças em São Mateus, nos lugares mais distantes de São Paulo, criando projetos de robótica tão complexos quanto em uma criança em Cambridge, em Massachusetts, lá do lado
do MIT, por exemplo. Né? Vou fazer um tema aqui que é bem nacional, que é a coisa da gambiarra. Alguém perguntando como valorizar essa cultura, se isso faz parte da cultura maker, se gambiarra ou se isso é uma coisa não muito complexa, ainda não dá para ser trabalhado. Não, eu acho que é totalmente parte da cultura maker. Nesse artigo que eu acabei de falar, que a gente fez sobre essa experiência com as escolas públicas de São Paulo, eu conto essa história de que a gente começou essa atividade com os kits da Lego, né? A gente chegou na escola e as crianças se recusavam a mexer nos kits, porque elas tinham medo de quebrar e de ter que pagar, e elas sabiam que aquilo era muito caro e tudo mais. Tal. E daí as crianças começaram a trazer de casa coisas quebradas e falar, deixa eu te mostrar como que eu faço para conseguir um motor, por exemplo. Daí ela desmontava um gravador, tirava o motor, ligava numa pilha que tirou de outra coisa e tal, e a gente descobriu que as crianças já tinham uma expertise enorme em trabalhar com tecnologia, só que elas não chamavam de tecnologia. Elas chamavam de gambiarra, de dar um jeitinho, de desmontar, de consertar tal. E a gente falou, isso que vocês estão fazendo é tecnologia, e é tecnologia sofisticada. E a gente fez todo o trabalho de robótica com essas crianças da rede pública de São Paulo, durante 2 anos, tudo baseado em sucata, em gambiarras e tudo mais, ligados em placas de robótica e tudo mais, mas tudo baseado nessa ideia de que as crianças já têm uma experiência enorme em trabalhar com tecnologia, só que não é a tecnologia que a gente costuma enxergar como tecnologia, que são telefones e computadores e tal, mas que é desmontar, remontar, reaproveitar tal, que é uma coisa super interessante e sofisticada. Então, acho que isso é totalmente parte da cultura maker, mas uma coisa importante é que não basta a gente só falar, que bonitinho, as crianças desmontam e montam tal. A gente falou, não, existe uma prática existente, que é essa prática do jeitinho da gambiarra, mas a gente vai trazer uma coisa nova para isso, que é a robótica. Né? Então, é sempre importante você trazer uma nova camada de complexidade, uma nova camada tecnológica para transformar aquilo que as crianças já fazem numa coisa melhor ainda. Né? Eu concordo totalmente com você. Muitas vezes o pessoal fala, já estamos no movimento maker, fazemos gambiarra. Sim, é parte, mas precisamos dar o próximo passo. Né? Bom, aqui, então, eu vou unir 2 perguntas. Uma pessoa que pergunta sobre a resistência dos professores à tecnologia, esse tipo de trabalho, e uma outra pessoa que diz que o desafio é educar gestores e professores à atitude maker, mais do que a máquina em si. Né? Como que você vê isso nos Estados Unidos, no Brasil? Bom, uma das razões que a gente começou a fazer essa conferência que eu falei, que chama Fab Learn, é porque a gente viu que tinha muitos diretores de escola que não sabiam o que era o movimento maker, tinha muitos professores que também não sabiam, e eles queriam saber e queriam ter uma experiência prática com isso. E a gente começou a trazer 200, 300 professores, diretores de escola para o campus de Stanford, para fazer oficinas, para entrar em contato com outros professores que já tinham trabalhado com isso e tal, porque é muito mais fácil você explicar isso trazendo o diretor da escola para um laboratório e falando, isso é o que é possível fazer, do que você explicar só teoricamente, né, o que acontece. Então, eu acho que uma forma boa de explicar para professores e diretores o que é possível, eu acho que a melhor forma é trazendo eles para uma oficina e deixando eles virarem makers, né, por uma semana e construírem invenções e geringonças e estar em contato com isso ao vivo e a cores. Né? Eu acho que é o melhor jeito de você explicar para eles o poder dessas tecnologias. Agora, outra forma que eu acho importante também é você mostrar o trabalho dos alunos, o que os alunos podem fazer com isso. Né? Então, toda vez que você fizer alguma coisa maker, faz uma exposição na escola e chama os pais, chama os professores, chama o diretor, chama a imprensa, porque isso também comunica para a comunidade e para a escola o que é possível fazer lá. Né? Porque muitas vezes as pessoas nem sabem, se você fica só trancado dentro do laboratório fazendo as coisas, muitas vezes outros professores nem entram no laboratório, nem sabem o que fazer. Agora, a última coisa que eu queria falar sobre isso é que também esse processo ele é lento. A gente tem escolas que a gente trabalha durante 3, 4 anos, convertendo, entre aspas, 10, 20% dos professores por ano. Né? Então, no primeiro ano, 15, 20% dos professores
estão engajados em algum projeto maker, no segundo ano 30%, no terceiro ano 40%. A gente nunca chega a 100%, porque nem todo professor vai se interessar por isso. Mas se a gente conseguir pelo menos metade dos professores da escola com interesse em fazer alguma coisa no espaço maker, no Fab Lab, eu acho que já é uma vitória, né? Do mesmo jeito que nem todo professor precisa ir no laboratório de ciências, ir no laboratório de música, enfim, se a gente tiver metade, eu acho que já é um bom número, mas isso demora uns 2 ou 3 anos para chegar nesse número, porque esse contágio ele tem que ser muito orgânico, né? Não pode acontecer de uma forma impositiva. Mas tem jeitos de fazer isso acontecer, como eu falei, mostra o trabalho dos alunos, chama os professores para dentro do laboratório, né, e etc. Tem mais uma pergunta interessante que eu já ouvi bastante também, que é, a gente tem muito projeto na área de matemática, física e tal, mas na área de humanas. Eu vi que você mostrou alguma coisa, mas tem mais alguma outro projeto que você possa citar? Tem vários projetos na área de humanas que a gente já fez em escolas e que os professores fazem. Um dos mais interessantes que eu vi, que também está num paper, num capítulo de um livro sobre Fab Labs em educação, que eu posso mandar para vocês também, mas que está no site disponível, era um projeto onde as crianças tinham que criar, era um projeto entre o professor de matemática e o professor de história, e o projeto era criar um monumento histórico para um personagem da história americana. Então, os alunos tinham que pesquisar quem é esse personagem, o que ele fez na história americana, desenhar uma estátua, um monumento histórico, alguma coisa que representasse a importância histórica desse personagem. Mas o detalhe era que tudo tinha que ser em escala. E era tudo em 3D, claro, né? Então, o professor de matemática, que determinou que tudo tinha que ser em escala, trabalhou muito com os alunos, porque fazer coisa em escala em 2 dimensões já é difícil. Em 3 dimensões é mais difícil ainda, né? Então os alunos trabalharam um tempão fazendo a pesquisa em história, daí criando um monumento criativo, que não é só também uma estátua X, né? Alguma coisa que represente o que essa pessoa fez. E o resto da praça, onde fica o monumento, eles também desenharam, com elementos que lembram o papel histórico do personagem e tal. E tudo em escala, tudo matematicamente calculado tal para funcionar, né, dentro do monumento. Então, os 2 professores trabalharam junto com os alunos durante várias semanas para criar esses monumentos. Isso foi um exemplo que já seguido por vários professores de outras escolas, de uma parceria que funciona muito bem entre história e matemática, né, e que os alunos se engajaram muito, porque eles tinham uma coisa mão na massa, uma coisa hands-on para fazer, mas isso era motivado por uma pesquisa, né, de conteúdo muito grande também, porque eles também não queriam, como ia ter uma exposição final desses projetos, eles não queriam fazer um projeto qualquer, um lugar comum com uma estátua eles queriam fazer uma coisa original, uma coisa diferente, tal. Então isso motivou uma pesquisa muito mais profunda dos alunos, tal. E tem vários exemplos como esse, de projetos em história, de projetos em inglês, né, ou, quer dizer, claro, o equivalente a português, em geografia, onde os alunos criam maquetes de espaços geográficos e projetos de melhoria, por exemplo, ambiental no ambiente onde eles vivem, né? Então, acho que é fácil imaginar os projetos de exatas, mas tem muitas coisas que já aconteceram, muitos projetos interessantes em humanas também. Eu vou agora unir as perguntas, que a gente está com pouco tempo. Essa também é bem interessante. Quando um Fab Lab está implementado e os alunos estão curtindo, geralmente, aqui no Brasil o que está acontecendo é mais entrar não pelo currículo, mas pelo extraturno, né, contraturno. Como depois gerir essa frustração de voltar, então, para as disciplinas tradicionais e no esquema sala de aula? Bom, eu acho que para mim isso assim, a questão que eu acho mais importante em implementar um Fab Lab em escolas é sair dessa armadilha de tudo sendo contraturno, né, de tudo ser extra classe. Porque o que acontece quando é sempre extra classe é que vira o que aconteceu com a maioria do trabalho em robótica educacional. Vira um clubinho de 20 alunos que fazem robótica. Os outros 1000 alunos da escola nem sabem que robótica existe, porque eles não são parte do clubinho.
E são aqueles alunos que já iam se dar bem em engenharia, em matemática, em ciências, de qualquer jeito. Então, não está democratizando nada, né? Eu vejo isso acontecer com robótica, eu fico muito triste, porque a ideia da robótica originalmente era democratizar a engenharia, democratizar a robótica e tal, e virou mais um clubinho dentro da escola, porque virou só extra classe, né? E na maioria das escolas, claro que tem escolas onde isso não acontece, mas eu acho que a fórmula para trazer para o currículo, para a grade curricular, claro que você pode ter oficinas mais avançadas fora da grade curricular, mas eu acho que o segredo é isso que eu falei antes. É a escola reservar horas remuneradas para o professor e para o gerente do laboratório, né, ou professor do laboratório, para eles, em conjunto, desenharem uma unidade curricular, quer dizer, redesenhar uma unidade tradicional, por exemplo, em frações, ou em física, ou nas leis de Newton, ou em história, pegar uma unidade normal do currículo, que tem que ser ensinada de qualquer jeito, e dar a missão para o professor e para o gerente do laboratório redesenhar essa unidade e dar, sei lá, 5, 6 semanas para eles, só para criarem essa unidade, né, curricular. E daí, falar, ok, agora eu vou, por exemplo, juntar a aula de física e de matemática, ou mudar um pouco a grade curricular para tentar dar um pouco mais de tempo no laboratório, mesmo que você inverta as aulas e tal. E agora vou implementar essa unidade que foi desenhada pelos dois em conjunto. E ano após ano você vai refinando a unidade, você vai também melhorando baseado nos resultados que você teve. Então, acho que esse esquema onde você paga, né, você remunera o professor para, em conjunto com o gerente do laboratório, criar novas unidades, ele cria um banco de dados na própria escola de unidades curriculares maker, que podem ser refinadas, que podem ser melhoradas, e isso vai criando uma massa crítica de currículo alternativo, diferente, que não é só currículo extra classe, mas que é currículo que pode ser feito durante o horário de aula, né? Claro que, se você só tem uma aula de 50 minutos, às vezes isso vai demorar um mês, uma unidade dessas, porque você vai fazer 2 horas por semana, sei lá, mas tudo bem, entendeu? Você tem que lidar com essas restrições, mas pelo menos você está fazendo uma coisa que cabe dentro do horário de aula. Quem sabe no ano seguinte você vai tentar juntar a aula de física e matemática e fazer um bloco de 2 horas. Quem sabe daqui a 5 anos você vai juntar um dia inteiro de aula e ser o dia maker na escola e você concentra as aulas no resto da semana. Então, tem esse processo também de você ir, né, flexibilizando as coisas para dar mais tempo para os alunos trabalharem. Tem mais 3 perguntas aqui. Uma, eu acho que 2 perguntam sobre como montar um Fab Lab, como formar professores e como formar esses gurus, esses monitores. Eu acho que você vai responder um pouco também no teu workshop à tarde, né? Uhum. Vai tocar um pouco. Eu vou fazer a segunda, aí você complementa. Pessoas estão perguntando também onde que a gente encontra todo esse material que você mostrou, as pesquisas, os artigos, enfim. Bom, a maioria desse material que eu mostrei está no site do meu grupo de pesquisa. Vários desses estudos já estão publicados, então vocês podem ler, estão disponíveis na internet. Alguns ainda não estão publicados, por exemplo, aquele de raciocínio espacial, a gente terminou a análise dos dados no mês passado, então a gente está agora escrevendo o paper, é uma coisa super nova, não está publicado ainda, mas eu posso mandar para vocês quer dizer, a unidade curricular está publicada no site, mas não o paper, com esses resultados que eu mostrei, mas se vocês entrarem no site e também me mandarem e-mail, eu posso mandar para vocês todos os links desses materiais. E tem também esses outros, se vocês colocarem no Google FabLearn Fellows, tem um site com mais de 100 posts dos FabLearn Fellows que estão escrevendo já 1 ano e meio sobre as experiências deles como professores makers e tudo mais. Isso também está disponível e aberto para vocês, e logo esses posts vão virar esse livro que eu mencionei, que vai ser também open source, e Creative Commons e tudo mais, vai estar disponível para download gratuito, mas se vocês querem ficar a par de tudo isso, se vocês me mandarem e-mail, eu posso colocar vocês na lista de distribuição, onde a gente, enfim, manda todas essas informações para... Então, complementando então essa pergunta, já anunciando, o Paulo vai dar um workshop no Espaço Maker hoje à tarde, que já está lotado, já tem lista de espera, mas
sobre exatamente isso, essa conexão dos Fab Labs, e também, em nome da rede Fab Lab, também convido vocês a virem conversar com a gente, visitar os Fab Labs que existem aqui, no que a gente puder ajudar também, tirando as dúvidas. Eu queria também agradecer a Heloísa pela moderação e também dizer que a Heloísa é uma das grandes pioneiras no trabalho de Fab Labs no Brasil, tem trazido isso para o Brasil de uma forma brilhante, e agradecer o seu trabalho de trazer isso e de disseminar tão bem para aqui no Brasil, um trabalho muito importante. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada. E é isso, então. Muito obrigada, foi ótimo. A gente podia ficar aqui 1 hora.